que eu gostaria de abordar com vocês é sobre dividir o HD em duas unidades e o porquê de dividir o HD em duas unidades. Bem, eu vou estar clicando aqui no Windows Explorer, vou estar mostrando aqui para vocês, aqui em computador. Então vejam, esse computador, ou esse HD, melhor dizendo, ele só tem uma unidade. Você pode ver aqui, ó, disco local C. Ele está com um total de 30 GB, que foi o que a gente configurou para a VirtualBox, e 20,2 GB livres. Veja, esse HD está só com uma unidade. Então, se eu for abrir aqui essa unidade, veja o que tem dentro dela. Arquivo de programas, ou seja, todos os programas que você instala, ele vai ficar aqui nessa pasta. Veja que tem o Windows NT, o Oracle, todos os programas que a gente instalou. Por enquanto a gente não instalou nenhum outro programa, né? Internet Explorer, então só tá os programas básicos do Windows. Então vou voltar. O que é que tem mais aqui? Veja, arquivos de programas e arquivos de programas 86, x86, que eu falei que era 32 bits, é o equivalente. Então quando você instala o Windows versão 64 bits, ele sempre instala duas pastas. Por quê? Se você instalar um aplicativo de 64 bits, ele vai instalar nessa pasta arquivos de programas. Se você instalar um aplicativo de 32 bits, ele vai instalar nessa pasta arquivos de programas x86. Então, quando é um Windows 64, ele sempre cria essas duas pastas. Por isso que você, quando tem uma versão do Windows 64, você pode instalar tanto 32 como 64, justamente por isso. Então automaticamente ele direciona para essas pastas. Aqui tem a pasta usuários. Vamos ver o que tem os usuários. Tem o usuário, né, aqueles 3 usuários que a gente definiu, tipo Eliomar. Veja o que tem dentro. Área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas e vídeos. Tudo que tem aqui é o que está aqui nesse painel. É como se esse painel aqui, galera, fosse um atalho para esse caminho aqui. Disco local C, usuários e aí as pastas. Então veja, aqui nesse painel do lado são atalhos para esse caminho aqui da direita. Então vou voltar. E a pasta Windows, que tem todos os arquivos de configurações do Windows que o Windows necessita para poder rodar. Porque todos os arquivos de instalação do Windows estão aqui nessa pasta Windows. Então é recomendado que você não mexa em nada nessa pasta sem conhecimento, que pode danificar o funcionamento do seu Windows. Então veja, se der pau no Windows, ele vai estar danificando essa unidade, ou seja, deixando ilegível essa unidade, e consequentemente eu não vou poder acessar os arquivos, né? Grande parte das vezes aí a pessoa não consegue recuperar os arquivos, justamente por isso que o Windows ele torna ilegível essa unidade e nenhum outro computador consegue ler. Aí tem que formatar essa unidade para poder o Windows conseguir ler, mas se formatar vai apagar os arquivos. Tem programas que recuperam, só que não recupera 100%, não recupera tudo. Aí qual é a solução? A solução é a gente separar os arquivos importantes da unidade onde está instalado o Windows. Que aí se der pau no Windows, ele vai corromper só a unidade que ele está instalado. A outra unidade vai ficar intacta, ou seja, seus arquivos importantes, se você deixou na outra unidade, não vai dar problema. Mas como divide o HD em duas unidades? Então, a ferramenta que faz esse serviço vai estar aqui em iniciar, painel de controle, vai na opção, deixa eu ver aqui, ferramentas administrativas, e aí vai ter várias ferramentas administrativas. Eu vou estar indo aqui em gerenciamento do computador. Também tem outras demais ferramentas, né, de desempenho, dispositivos, agendador de tarefas, pastas compartilhadas, usuários, que a gente já configurou na outra aula. Mas o que eu quero é esse aqui, gerenciamento do disco.
estar expandido aqui. Então veja, aqui aparecem todos os discos que estão no computador, disco 0, né, e CD-ROM. CD-ROM não tem nenhuma mídia, então esse disco 0 seria o HD. Esse HD a gente viu lá durante a instalação do Windows, que ele por padrão é dividido em duas unidades, só que uma não é acessível, né? É só para o sistema, ele é reservado pelo sistema, a 100 megas, né? Apenas 100 megas. E a outra unidade, que é a unidade principal, o disco local C, que a gente configurou com 30 GB aí. Então veja, como é que eu divido essa unidade C? Para poder ficar duas unidades. Vou com o botão direito, diminuir volume, então eu tenho que estar diminuindo esse volume. Ele está consultando aí a disponibilidade máxima que pode diminuir, né? Então ele não deixa você diminuir além do que você pode, além do permitido. Pronto. Ele disse aqui, ó, digita o espaço a diminuir. Tamanho do espaço de diminuição disponível, ele calculou e disse, ó, você só pode diminuir 14.131 megas, ou seja, 14 gigas. Eu vou estar escolhendo isso aqui mesmo. Eu posso colocar diferente, em vez de ser 14 gigas, eu posso estar colocando 10 gigas, 10.000 megas, né? E aí clica em diminuir. Ele demora um pouquinho, né? Depende da configuração do seu computador. Pronto, o meu foi rápido aqui. Então, agora ele criou uma outra unidade. Ele diminuiu a unidade C, agora ficou 20, antes estava 29. Agora ficou 20. E apareceu outra unidade aqui com quase 10 gigas. Só que essa unidade não está alocada. Veja, se eu for lá no Windows Explorer, ela não aparece ainda a outra unidade. Ainda está disco local C. Então como é que eu faço para aparecer? Veja que essa unidade de disco local C, o formato dela já está NTFS, que é o tipo de formatação do Windows. É um formato de alocação de arquivos do Windows. Então, para alocar essa unidade aqui, eu vou estar clicando com o botão direito novamente. Vou estar criando um novo volume simples. E aí aparece esse assistente. É só avançar esse assistente de instalação. Tamanho do volume simples. Vou estar deixando todo o que está disponível nessa unidade, quase 10 gigas. Ele nunca é exato. Atribuir a seguinte letra de unidade. Veja, a unidade disco local C não tem a letra C, então para cada unidade do computador que for visível, né, para o usuário, ela vai estar com uma letra atribuída. Você pode estar atribuindo em qualquer letra. Eu vou seguir a ordem, né? C, D, que ele já reservou para... Se a gente vai olhar aqui, ó, ele já reservou para o CD, a letra D. E a gente, é bom seguir a sequência, né? Eu deixo o E, avançar. Aí ele dá a opção aqui, ó, formatar este volume com as seguintes configurações. Sistema de arquivos, NTFS. FAT32 é o sistema de arquivo do Windows mais antigo. O NTFS é o sistema de arquivos do Windows mais moderno. Ou seja, tem um melhor desempenho, melhor segurança. Então, é recomendado utilizar o NTFS. O rótulo do volume. Vou estar escolhendo, você pode estar escolhendo qualquer nome aí. Veja, a unidade C tem o nome disco local. Aqui a gente pode estar colocando, sei lá, arquivos importantes ou só importantes. Deixa marcado executar uma formatação rápida, avançar. E aí, concluído o assistente, clique em concluir. Ele está formatando essa unidade, veja, já formatou. Então, agora sim, ele deu o nome de importantes, unidade E, 9,76 GB, do tipo NTFS. E ele até abriu aqui automaticamente, ó, a unidade, como se fosse abrindo um pendrive, né? Eu vou fechar, eu vou mostrar lá mesmo no Windows Explorer.
Agora sim, ele apareceu outra unidade aqui, ó, importantes, com 9,6 gigas livres e 9,7 disponível. Então, se eu abrir aqui, ó, vai estar vazia. Então é isso, galera. Em vez de estar jogando seus arquivos importantes aqui em documentos, imagens, área de trabalho, downloads, então é interessante e recomendado você jogar esses arquivos importantíssimos, que você não pode perder de jeito nenhum, aqui nessa outra unidade importantes. Porque se der um problema no Windows, ele vai estar corrompendo só essa unidade aqui. Já essa outra ele não vai corromper. Então se eu pegar esse HD e colocar em outro computador, como se fosse um pendrive, colocando em outro computador, eu vou estar acessando essa unidade que ela vai estar acessível, a outra não vai estar, na maioria das vezes. E aí eu vou estar recuperando os arquivos importantes seus. Então, outra dica importante. Muitos usuários, o técnico deixa dessa forma, ou seja, divide o HD e informam para ele, ó, é importante você jogar seus arquivos importantes nessa outra unidade. Só que um usuário que não está muito acostumado com Windows, não tem muita experiência, ele acaba salvando os arquivos em documentos, imagens, músicas e vídeos. Ou seja, ele está mandando para a unidade disk local C. Usuários, no meu caso ali é o Mar, vai estar jogando no disk local C. É tanto que eu posso lhe provar aqui que ele está jogando lá. Ó. Se eu vier aqui em documentos, botão direito, propriedades, locais de bibliotecas. Qual o local que está essa pasta? Unidade C, usuários, ali é o Mar. Tá vendo? Então ele está na mesma unidade que o Windows está. Se eu salvar nessa pasta de documentos, vai estar na mesma unidade do Windows. Se o Windows der problema, vai dar problema, eu não vou estar conseguindo recuperar esse arquivo que está nessa pasta de documentos. Então, qual a ideia? É mudar esse caminho para a nova unidade. Então, quando trabalhei muito como técnico, os usuários sempre salvavam em documentos imagens de música, eu nunca salvava na outra unidade que eu pedia. Então, o que foi que eu fiz? Vou fechar aqui. Vou lá na outra unidade importantes. Eu criava pastas aqui, tipo documentos. Deixar minúsculo. Músicas. Estou com o teclado do Mac. A acentuação é bem diferente. Vou estar deixando assim mesmo. Somente para testar. E vídeos. Pronto, eu vou estar deixando só essas. Criava essas pastas na unidade. Jogava os arquivos necessários aqui, imagens, músicas, que eu queria, que era do usuário. Aí eu vim aqui em documentos. Propriedades novamente. Eu removia esse link. Aí veja, se eu remover aqui, não vai estar removendo os arquivos que estão lá. Unidade disk local C, usuários, Eliomar, documentos. O que está lá não vai ser removido. Né? Apenas o link. É como se isso aqui fosse um atalho para aquela pasta. Não que isso aqui fosse aquela pasta. Então, se você remover aqui, não vai estar removendo os arquivos que está lá. Mas se você estiver inseguro, antes de fazer isso, pega os arquivos que está lá, recorta e cola na nova pasta da nova unidade, né? Da unidade importantes. Pronto, removi. Vou incluir uma pasta. Então, clica aqui em incluir uma pasta. E aí eu vou estar em busca da nova pasta que eu quero criar o atalho, direcionar esse atalho, que é computador, importantes, documentos. Incluir pastas. Agora sim, local, documentos, unidade E. Ok. Pronto. Agora esse atalho aqui, documentos, tudo que eu salvar aqui vai estar indo para documentos, unidade E.
né, que é computador, unidade documentos. Então o usuário dessa forma, ele vai estar jogando lá em documentos sem se preocupar com essa unidade importante. É um usuário que não tem muita experiência. Vou fazer a mesma coisa com imagens. Se, por exemplo, se fosse aqui suas fotos, né, eu posso estar recortando daqui, primeiro, recortar, vai lá em importantes, que já está aqui embaixo, né? Imagens, botão direito, colar. Diz que eu não tenho permissão, mas continuar que ele permite. Sim. Aí ele não deixou porque já é uma pasta do sistema. Então vou estar copiando ao invés de recortar. Vou lá em importantes. Mas se fosse as imagens padrão, você pode estar colando normal. Quer dizer, recortando e colando normalmente. Agora sim ele permitiu. Pronto, colei. Aí vou lá na parte de imagens do painel aqui, né, de navegação. A gente chama isso aqui de painel de navegação. Botão direito, propriedades. Veja que o caminho está unidade C, usuários Eliomar. Vou remover. E aí vou incluir uma pasta. Computador, importantes, imagens, incluir. Pronto, agora o novo caminho desse atalho vai ser imagens, que está no disco E. Ok. Veja, agora ele, imagens, já aparece o conteúdo que está lá na unidade E, né? Na unidade com nome importantes. E músicas, do mesmo jeito, propriedades, remove, aqui está aqui, incluir uma pasta. Vou lá na unidade importantes, músicas, incluir pasta. Ok. Pronto. E aí você resolve o problema do usuário, né? De não, toda vez, mesmo você criando essa outra unidade, não mandar para cá. Agora, é claro, né? Se você já sabe mexer bem no Windows, né, já tem uma experiência, sabe, e na hora de salvar um documento, uma planilha ou qualquer outra coisa, uma imagem importante, você já sabe salvar nessa unidade importantes, então, se não quiser fazer isso, não tem problema. Mas se você estiver fazendo para outro usuário que não tem experiência, aí eu recomendo estar fazendo esse esquema. E eu vi que isso surtiu efeito mesmo na prática com usuários que eu dava manutenção. Então tá aí, galera, mais uma dica para vocês, então até a próxima aula.